O Congresso Nacional pode transformar em crime hediondo os desvios na área da educação. A iniciativa parte da deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, que nos atende gentilmente para tratar deste assunto. Deputada, muito boa noite. Quero pedir que a senhora primeiro nos explique qual é o foco desse projeto para tornar crime hediondo esses desvios na educação. Boa noite. Olá, boa noite. Primeiro eu quero cumprimentar e agradecer o convite para estar aqui na Jovem Pan News, cumprimentar a Dora, você, Carlos, o Nelson. Todo desvio de dinheiro público é um crime hediondo, né? A corrupção manda para o ralo muito do dinheiro que pode ser empregado nas necessidades básicas, daquilo que é o mínimo que o Estado brasileiro tem que fornecer para os cidadãos. E nisso se inclui educação, saúde, assistência. E já havia projetos criminalizando como hediondos crimes de desvio de recursos públicos de outras áreas. E a educação é um dos pilares do nosso. Se a gente quer ser um Brasil desenvolvido, a gente precisa fortalecer a nossa educação. Então, eu apresentei esse projeto para que corrupção, desvio de recurso público, doloso ou culposo, e que frustre recurso da educação, seja incluído nas mesmas penalidades e nos mesmos moldes de crime hediondo. Leia-se, penas mais rígidas e dificuldade de progressão de regime, porque eu acredito que é só através de uma educação de qualidade que a gente vai conseguir ver o nosso país mais desenvolvido. Deixa eu trazer para junto de nós, deputada, nessa conversa, a Dora e o Kobayashi. Vou passar a palavra para a Dora fazer a pergunta para a senhora agora. Claro. Boa noite, deputada. Vou tratar de um assunto aqui um pouquinho delicado, mas vamos lá. A questão do senador Sérgio Moro, a questão dessa movimentação toda em torno de expectativa de que será a próxima vítima, que será caçado. Tem esse ambiente, isso é uma realidade. Gostaria de saber a sua opinião do que se deve a isso. A senhora acha que se deve à atuação como senador, à atuação como ministro da Justiça ou à atuação como o juiz da Operação Lava Jato? Oi, Dora. Primeiro, boa noite. É um prazer estar falando com você. Aqui, em relação a essa expectativa do que pode vir, há ação, um processo pendente do julgamento no Tribunal Regional aqui do Paraná, e nós estamos absolutamente confiantes, porque nada foi feito de errado durante a campanha ou pré-campanha, né? O que se alega é que faz algum procedimento. Acho que estamos com um problema no seu áudio, deputada. Enquanto a nossa equipe técnica tenta corrigir, a gente já volta a falar. Estamos recebendo aqui a deputada Rosângela Moro. Falávamos sobre esse projeto para tornar crime hediondo os desvios públicos na educação, e a Dora havia perguntado a ela, nesse momento, sobre a possibilidade de cassação, enfim, todo esse processo que se desenrola na Justiça Eleitoral, envolvendo o senador Sérgio Moro, que é marido da deputada. A gente conseguiu corrigir a falha técnica no áudio aqui da deputada. Eu quero pedir, deputado, para que a senhora retome a sua resposta para a Dora do começo, que como houve a interrupção, para que as pessoas peguem do começo o seu raciocínio e ele não fique interrompido. Claro que sim, obrigada. Eu não sei se foi registrado os meus cumprimentos à Dora, é um prazer estar aqui conversando com você, a Dora também. Absolutamente estamos super tranquilos aqui com relação a essas ações que estão em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral lá no Paraná. Primeiro porque não tem como comparar os casos do que foi do processo de outros parlamentares que eventualmente foram cassados com o caso do então senador Sérgio Moro. Em síntese, o pedido é que
se medidas adotadas enquanto ele era pré-candidato a presidente da República por um outro partido poderiam ou não ser admitidas como pré-campanha. Agora é um pedido assim que não faz o menor sentido, porque eventualmente se ele como pré-candidato foi numa visita ao Ceará, por exemplo, esses votos necessariamente, essa reunião necessariamente não conduzem votos lá no estado do Paraná. Então nós estamos assim absolutamente tranquilos que esses pedidos fomentados por opositores políticos, né, vai ser indeferido. Até aqui todos os pedidos foram indeferidos e nós estamos assim absolutamente tranquilos com relação a isso. Deixa eu convidar o Kobayashi também a fazer uma pergunta para a deputada. Deputada, boa noite, um prazer falar com a senhora. Eu quero retomar o tema da proposta de tornar crime hediondo o desvio para verbas de educação, destinadas à educação, né? A gente já tem no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, alguns projetos de lei parecidos, que tornam como crime hediondo, por exemplo, o desvio de dinheiros destinados ao tratamento de saúde. Na pandemia, por exemplo, algumas propostas foram apresentadas. Algumas outras propostas também já em trâmite lá, que tornam crime hediondo o desvio em situação de calamidade pública. E agora a gente tem um novo projeto apresentado pela senhora. Não seria adequado reunir estes projetos para que haja um equilíbrio, até na dosagem das penas desses eventuais crimes, até para que não haja muita punição para o desvio para a saúde e menos punição para o desvio da educação, por exemplo, vai começar a favorecer setores de governo, né? Não haveria possibilidade de reunir esses projetos? Veja, é absolutamente apropriada a tua pergunta. O objetivo não é ter protagonismo em qual projeto de lei vai ter um tramitar mais acelerado, né? O objetivo é que você subtrair recurso público de prestação primária, que se inclui assistência, saúde, educação, tem que ser, sim, uma punição mais severa, porque isso é obrigação primária do Estado, né? E se a gente quer um país que vai se desenvolver, que vai ter uma qualidade de vida melhor, vai diminuir as desigualdades, é na educação. Então, não há problema nenhum. Quando a gente apresentou esse projeto, eles podem se unir lá na frente, creio que até isso pode ser que aconteça, mas é porque na educação não havia, a gente fez uma pesquisa lá no gabinete e não havia esse projeto específico para a área da educação. E a área da educação nos toma muita preocupação porque a gente está vendo muita ideologia lançada na área da educação. Isso nos preocupa, porque a educação ela tem que ter outros pilares, né, do conhecimento e não de assuntos assim de ideologia. As crianças vão para a escola, elas têm que aprender matemática, ciência, computação, educação financeira, até educação emocional, educação física, línguas, não tem que ficar passar ao largo de qualquer viés ideológico. E somando essa preocupação de ideologia e com desvios que a gente já viu que 70%, muito, eu levantei um dado aqui, deixa eu ver se eu encontro para vocês, muito dos recursos públicos destinados à educação não chegam lá nas bases. Por exemplo, o Fundeb não chega, ele faz um cômputo do per capita de cada aluno que deve receber e ele não necessariamente chega para o custeio da educação daquele aluno. Então, é isso que a gente precisa combater. E se a gente penalizar como crime hediondo desvio de recursos públicos para a educação, a gente vai estar dando um alerta para o gestor, dizendo, olha, para lá, para a educação você não deve brincar. Deputada, para a gente fechar, a senhora faz parte de um grupo que ingressou na política agora como primeiro mandato. A senhora carrega também um sobrenome que lhe traz um holofote dentro dessa ciranda política e está, evidentemente, acompanhando e participando dessas movimentações, apoios, oposição, as articulações e tudo mais. Eu queria saber da senhora qual é o balanço que a senhora faz, sendo uma outsider, vamos colocar dessa maneira, desses primeiros meses, esse primeiro semestre de legislatura. O que a senhora enfrentou no Congresso Nacional
que a senhora, quando olhava de fora, não imaginava que iria enfrentar? Bom, primeiro, assim, eu não me coloco como uma outsider, porque mesmo não estando na política partidária, eu sempre trabalhei 15 anos, no mínimo, com implementação de política pública. Então, o que eu vejo no Congresso hoje eu vejo muito embate. Eu gostaria de estar vendo mais debate e menos embate. A gente está num momento que o Brasil está muito polarizado, as redes sociais inflamam, a imprensa, às vezes, também dá maior destaque para quem está, tipo, na lacração e não quem está lá trabalhando por projetos. Então, assim, eu não me coloco como outsider, em absoluto, e eu só gostaria, o que me deixa frustrada, estando no parlamento, é que eu gostaria de estar participando de mais debates e menos embates. Isso é um pouquinho frustrante, porque daí, talvez, às vezes, seja até uma estratégia de oposição, fazer aquela política do circo, aquela política de desviar o foco daquilo que realmente importa, e isso é um pouquinho frustrante para mim. Deputada federal pela União, a deputada Rosângela Moro esteve conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Deputada, obrigado e até a próxima. Obrigada.